Agora a gente vai falar nas medidas de tendência central. Quais são as medidas de tendência central, ou chamadas medidas de posição? Média, moda e mediana. Rui, o que é a média, velho? A média é a soma pela quantidade. Essa média é a chamada média aritmética. A média aritmética, ela pode ser simples ou ponderada. Quando é que a média aritmética ela é dita simples? Quando os valores têm igual contribuição para a média. E quando é que a média aritmética é dita ponderada? Quando os valores têm contribuições diferentes. Então, por exemplo, se tivesse um professor com 40 anos e 10 alunos com 17 anos, a média das nossas idades é uma média ponderada. Porque os 10 alunos que aparecem mais, eles têm frequência 10, então eles têm peso 10. E o professor que só aparece uma vez, tem frequência 1, porque só aparece uma vez. Beleza? Um fato importante é que às vezes as pessoas confundem o que é peso e o que é valor na média ponderada. Não pode esquecer. Peso está associado à frequência. Mas coloca aí, ó, na média ponderada, os pesos são os valores da grandeza que não queremos como média. Não pode esquecer. Na média ponderada, os pesos são os valores da grandeza que não queremos como média. Beleza? Se liga nisso aí. Tá legal? Então vamos lá. Agora a gente vai falar num exemplo importante que representa para você diferenciar a média aritmética simples da média aritmética ponderada. A média aritmética simples é o valor central, cara. Se você tem 10 e 20, qual é o valor que está no centro de 10 e 20? É 15. Vê que 15, a distância para 10 é 5 e a distância para 20 também é 5. Não é verdade? Então você, se tivesse, por exemplo, um valor entre 10 e 20 e 12, ele não seria nunca a média aritmética simples. Porque a média aritmética simples de dois valores, ela tem que estar à mesma distância dos dois valores. Beleza? Tranquilos? Agora vê só, a gente vai falar na média ponderada. Se eu tivesse assim um grupo A de advogados, um grupo B de biólogos, você vê aí, ó, que a média ela está um valor mais próximo, né, galera? Qual o valor mais próximo aí? Você tem aqui, ó, 36 e 42, não é verdade? E aqui você tem 38. Então, 36 para 38 é 2. Agora, 38 para 42 são 4. Então, aí tem mais pessoas, mais elementos do tipo A ou do tipo B? Tem mais elementos do tipo A, porque está mais próximo. Inclusive, existe uma relação de inversamente proporcional. Quanto menor essa distância, quer dizer que tem mais pessoas daquele tipo. Vê, ó, a distância para lá, para o B que tem menos, né, o dobro, aí você inverte essa relação. Você diz que A tem o dobro de B. Ou seja, o número de elementos de A ele é o dobro do número de elementos de B. Por quê? Porque tem essa relação de 2 para 1. Beleza? A média aritmética é o termo central. Mas a média aritmética simples, a média aritmética ponderada, ela não vai ser o termo central. Se liga que a média aritmética simples é um caso particular da ponderada, que os pesos são iguais. Beleza? Tranquilos? Então vamos lá. Vê essa questão, que foi uma questão do Enem, que ele diz assim, ó, vamos ler aqui comigo, vou me aproximar aqui para ler com vocês. Ao final de uma competição, que foi que aconteceu? De ciências na escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será aquele, cara, que obter a maior média ponderada, grifa aí, ó, das notas das provas finais, nas disciplinas Química e Física. Aí ele diz, considerando, respectivamente,
os pesos 4 e 6, para elas, as notas sempre são números inteiros, beleza? Por questões médicas, o candidato 2 não fez a prova. E ele colocou aí as notas. Tá faltando o quadrozinho aí. Mas o quadrozinho eu vou colocar para vocês, é o seguinte, ó. Você vê que o candidato 1, ele teve notas 20 e 23. Mas a nota 20 tem peso 4. A nota 23 tem peso 6. Você vai dividir pela soma dos pesos, que é 4 quê? Mais 6. Deu 21,8. Já o candidato 2, ele teve nota 21 na prova que tinha peso 4, que era de Química, e 18 na prova que tinha peso Física. Então você faz aí, ó, o valor da nota pelo peso, questão do Enem aí tranquila, 19,2. Então ele quer que o candidato 3, o candidato 2, ele ganhe dos candidatos 1 e 3. Então ele vai ter que ter uma média maior do que a maior, que é maior do que o primeiro, ele tem que ser maior do que o maior. Então o que é que vai acontecer? Ele já deu uma das notas desse candidato, que foi a nota de Física, que era 25. E quanto ele deve ter tirado em Química? Então, Química que tem peso 4, com Física que tem peso 6, dividido por 10, tem que dar maior do que 21,8. Equação. Esse 10 pode ir para lá, multipliquei todo mundo por 10. Então você vai ter que 4n mais 150 é maior que 218. Então n vai dar maior do que 17. Se n é maior que 17, qual é a resposta? Letra A. Tranquilos, questão legal aí do Enem de média ponderada. Beleza, vamos lá. Agora, na mediana, o que é a mediana? Primeira coisa, você tem que ter uma ROL, né? Uma relação de valores ordenados. Pode ser em ordem crescente ou em ordem decrescente. A mediana é aquele valor que divide essa relação de valores ordenados em duas quantidades iguais. Por exemplo, se a esquerda tiver 30, a direita também tem que ter 30. Pessoal, para a gente calcular essa mediana, a gente tem que tomar cuidado e tem que ordenar. E a gente usa o seguinte critério. Se for uma quantidade ímpar, vai ser o elemento central. Se for uma quantidade par, é a média aritmética de quem? Dos dois elementos centrais. Se eu tenho 5 valores, o elemento central é o terceiro. Então, a mediana vai ser o terceiro. Tem que ordenar. Se eu tiver 4 valores, eu tenho 2 elementos centrais. O terceiro e o segundo, por exemplo. O segundo e o terceiro. A mediana vai ser a média aritmética deles. E a moda é aquele valor ou aqueles valores que são mais frequentes. Quando a gente fala que um valor está na moda, a gente está dizendo que ele está aparecendo muito. Na verdade, que ele é bem o que, galera? Bem frequente. Então vamos fazer algumas aplicações aqui, ó. Vê só, essa daqui, ó. Determinar a mediana do conjunto. Aí você tem esse conjunto, a gente vai colocar em ROL. Eu vou colocar em ordem crescente. Você tem 3, 7, 10 em ordem crescente, 12, 18, 21 e 23. São 7 valores. Quando eu pego 7 valores, 7 é uma quantidade ímpar, então tem um único elemento central. Como é que a gente sabe a posição central? 7 mais 1 divide por 2, é o quarto. É verdade, no quarto ele tem 3 antes e 3 depois. Então o quarto elemento aí é o 12. Você vê que a esquerda de 12 tem 3 elementos, a direita de 12 tem 3 elementos também. No segundo exemplo, você observa que você tem uma quantidade par de valores, que são 8 valores. Colocando em ROL, na ordem aí crescente, o que é que a gente vai ter? Na ordem do menor para o maior, você tem 8 valores. 8 valores. 8 dividido por 2 dá 4. Então você tem o quarto e o quinto são os elementos centrais. Mas qual é o meu quarto e o meu quinto aí? Vê que o meu quarto, ó, quando a gente coloca em ROL, ele vai ser o quê? 12. E o quinto é quanto? 18. 18 mais 12 dá 30. Ao dividir por 2 dá 15. A mediana é 15. Beleza? Bora ver agora essa questão do Enem, que ele diz o seguinte: os candidatos aí, ó, KLMNP, estão disputando uma vaga de emprego.
E nessa vaga de emprego, eles fizeram as provas de português, de matemática, de informática e de direito. E tiveram aí esses 5 candidatos essas notas. Segundo o edital de seleção, o que é que ele diz aí? Que será aprovado aquele que tiver a mediana, a maior mediana das notas. Não é verdade? Qual vai ser esse candidato? Cara, para a gente achar a mediana, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ordenar. E eu vou colocar aí em quê? Em ordem crescente, por exemplo. Se a gente ordena, você pega aí o candidato K, você vai ver que vai pegar a mediana, os elementos centrais, no caso aí a segunda e a terceira. E eu vou fazer a média de cada um deles. Se eu faço a média da segunda e da terceira, você vai ver que é 33 e 33 é 33. Agora, já no candidato L, você vê que tem 33 e 34 e vai ser 33,5, já é maior. No candidato K, você tem 35 e 35, você tem 35. E no candidato qual? N, você tem 35 e 37, cuja média aritmética é qual? 35 mais 37 sobre 2 é 36, é o valor central. Então, na realidade, quem tem a maior mediana é o candidato N. A resposta está em que letra? D. Questão simples, tenho certeza que vocês vão detonar nisso aí. Já a próxima questão massa, que foi do Enem. Vê o que ele diz. Uma loja, vamos ler bem direitinho aqui, que vende sapatos, tem diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda aí desses sapatos. Aí ele colocou as estatísticas aí, ó. Por exemplo, a média foi quanto? 36. A mediana foi qual? 37. E a moda foi quanto? 38. E ele colocou, a tabela contém média, moda e mediana, para qualificar os sapatos pela cor, os donos representavam a cor branca pelo número 0. Então, se for branco, é 0. E se for preto, pelo número 1. E pelo número 1, preto. Sabe-se que a média da distribuição foi 0,45. Vê só. Eu tenho 0 e tenho 1. 0 é o quê? Diz para mim. 0 é branco. E 1 é preto. Qual é a média entre 0 e 1? É meio. Se a média entre 0 e 1 é meio, se a média entre 0 e 1 é meio, e você tem a média da distribuição 0,45, 0,45 ele está mais próximo de 0 ou mais próximo de 1? 0,45 está mais próximo de 0. Então significa dizer que a cor que está representada pelo 0, que é a cor branca, ela apareceu em quantidade o quê? Maior. Então ele quer saber o seguinte: qual foi a cor? Qual foi a cor? Foi a cor branca. E qual foi o sapato que apareceu mais? Quem apareceu mais foi aquela numeração que representou a moda. E qual foi a numeração que representou a moda? Foi o 38. Então, foi da cor branca do número 38. Beleza? Então, se liga que eu quis explicar para vocês o seguinte, que o 0,45 está mais próximo de quem? Do 0 do que do 1. Então, o 0 aparece em maior quantidade. O 0, que é a cor branca do sapato, tem mais pares de sapato do que o preto. Então, você vai ter aí que a quantidade de branco é maior. Então, quem foi que apareceu maior? Branco. E qual é o valor da moda? É o 38. Então, foi branco do tamanho 38.